Feira, vamos à nossa aula do desafio do ponto corrente. E eu já quero dizer para você que esse ponto é lindíssimo. Já deu para ver na capa da live, né? Eu coloquei a foto do ponto bem grande. O ponto corrente concha ou de concha, super bonito. Eu pesquisei faz pouco tempo, estudei o passo a passo, como fazer, para trazer para vocês aqui todas as dicas e também a minha experiência pessoal com esse ponto, né? Porque, na realidade, o bordado, ele é uma experiência muito pessoal, muito particular de cada um. Cada um tem um jeitinho de fazer, tem um jeitinho de experimentar. E o importante é você perder o medo de experimentar, para que você consiga descobrir o seu jeito, né? O seu modo de bordar. E eu estou aqui para te ajudar nisso, te ajudar a sair do zero no bordado, te ajudar a realizar a sua ideia criativa, original no tecido. Oi, Maria Alice, boa noite, tudo bem? Que bom te ver por aqui, viu? As alunas aqui do canal de Bordados Livres Arte Paetê já chegando. Quem não me conhece, está assistindo a live, eu me chamo Renata Calado, estou há 3 anos aqui no YouTube, compartilhando conhecimento, ideias e técnicas sobre bordado à mão, tanto o bordado livre, né, quanto também o bordado com brilho, tá? Se você quiser aprender a dar um toque de brilho nas suas criações com lantejoulas e paetês, eu também tenho aulas aqui disponíveis no canal para você assistir. E temos também o curso completo para você sair do zero no bordado com brilho também, tá? Todos esses links estão aqui na descrição. Então, estão a fim de bordar hoje comigo? Se tiverem, vai lá, pega um pedacinho de retalho de tecido, pega uma linha, pode pausar a live. A live está programada para você poder pausar e depois continuar com ela, tá? Então não tem problema, você pode sim continuar aqui junto comigo fazendo a sua experiência de bordado. Esse é um momento em que a gente se encontra ao vivo para que a gente possa também conversar, para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês sobre bordado livre e bordado à mão. Então, bora para nossa mesa de trabalho agora, né? Vamos colocar a mão na massa. E se você puder me dizer, quem está no chat, a Maria Alice, querida, muito querida, aqui no nosso canal, puder dizer para mim se a minha voz está boa e se a imagem também está ok, para a gente começar o nosso passo a passo. Oi, Marluce, que bom te ver aqui. Muito atenta para a aula, né? É isso aí. Vamos prestar atenção, que vocês conseguem aprender bem bonitinho, né? Aqui comigo no passo a passo, tá? Muito feliz com a presença de vocês aqui. Bora então para o nosso pano de ponto de bordado. Agora é o momento em que eu vou fazer os ajustes, né? Tá ótimo. Muito obrigada, Maria Alice, pelo auxílio, tá? Então vamos virar aqui, ó, para nossa mesinha de trabalho. Aqui está o nosso pano de pontos número 2. Vocês podem ver, ó, que aqui já está no ponto 43, 44, 45. Olha aí, eu vou numerando, né? Todas as nossas... Ó, a nossa borboletinha da aula passada, da quarta passada. E aqui, ó, já está o nosso pontinho de hoje, tá? Eu vou ajustar agora aqui na mesa, tudo direitinho, a luz, a imagem, para a gente poder... Imagina, eu que agradeço a presença de vocês, para a gente poder trabalhar. Aqui, meninas, lembrando, primeiro pano de ponto do canal, para quem quer bordar com mais criatividade, tá na descrição aqui embaixo. O primeiro pano de pontos do desafio de ponto corrente, todo prontinho, também tá na descrição a playlist desse paninho aqui. E nós estamos no pano 2, tá bom? Para o pessoal que está chegando aí na live se localizar. Então, vamos lá, ajustar aqui, né? Muito bem, voltei aqui com o nosso microfone, ajustar a luz. Oi, Luiz, tudo bem? Que bom te ver aqui de novo. Esse momento do ao vivo é muito legal, né? Para a gente conseguir
bater um papo, conversar sobre bordado e aprender junto. Coisa boa. Que bom ver vocês aqui, junto comigo. É uma alegria muito grande, viu? Que me faz estar aqui ao vivo no canal toda semana, né? Para a gente se encontrar. É isso, é a presença de vocês, a participação, muito legal. Então, olha lá. Quem está aqui comigo no paninho de ponto, né? Já pode pegar aí o seu espaço no pano. Aqui eu deixei, ó, esse pontinho aqui da foto da nossa capinha. Olha aí, que coisa mais linda, gente. Até vou aproximar aqui para a gente ver, né? Desenho lindo, parece uma concha mesmo, né? E vocês vão ver como é fácil de fazer, tá? Algumas dicas de cuidados para vocês terem aí de início, para não sentirem tanta dificuldade, tá bom? Então, assim, ó, para fazer sem erro, é legal que vocês usem uma agulha um pouquinho mais compridinha, tá? E uma agulha um pouquinho mais grossinha também, dependendo da linha que você estiver usando, é claro. Mas esse ponto fica muito bonito com linhas, esse pontinho se chama ponto corrente de concha. Parece uma conchinha, né? Ponto corrente de concha. Tá, Marluce? Quer que eu escreva ele aí no chat para você? É concha mesmo. Parece uma conchinha do mar, né? Olha só, que bonitinho o formato dele. Não sei se você conhece aquelas conchinhas do mar que tem no fundo do mar. É bem esse desenho, tá? Certinho? Beleza? Vamos começar? Essa agulha que eu estou usando aqui é a número 22, tá? Ela é um pouquinho mais grossa. Isso, ponto corrente de concha. Isso aí. Mais uma variante de ponto corrente, né, gente? Quantas variantes que a gente está conseguindo descobrir, estudar juntos aqui na internet. Muito legal, né? E colocar no pano de pontos. Então, vamos lá? Olha, eu vou fazer ele isoladinho, para vocês verem ele isolado, e depois eu vou fazer ele na carreira. Também podemos fazer esse ponto aqui, ó, em espiral, tá, gente? Deve ficar super bonito, né? Esse pontinho aqui em corrente espiral também, tá? Então, pode soltar a criatividade com ele, né? Não precisa fazer só em linha reta, pode fazer em linha curva, pode fazer isolado. Então, vamos lá, ó. Esse pontinho aqui, ele é muito legal de fazer. Olha como é fácil. Eu saio com a agulha, né? E com a linha do verso para frente do tecido. Posso começar, né, meninas? Tudo ok? Quem não está no chat, não tem problema, né? Se quiser depois deixar a dúvida no comentário, quem não consegue entrar no chat, tá? O chat é aberto, tá? Podem entrar. Não é só inscrito que entra. Até as pessoas que não estão inscritas também podem entrar, tá bom? Assim, agora, ó, tem que prestar atenção para não dar erro. A gente encosta a agulha, ó, bem no pontinho inicial aqui, ó. Inclinadinha, estão vendo? Eu encosto a agulha assim, ó. Bora dar o like, né, Marluce? Bora dar o like, que é bem importante. É isso aí, amiga. Obrigada, viu? Ó, eu encosto aqui, bem no iniciozinho, tá? Da linha, tá bom? E a agulha, ela fica inclinadinha assim, ó. Vamos imaginar que aqui eu tenho uma linha reta, que é para onde eu vou bordar, tá? Eu vou bordar ele isolado, né? Eu quero bordar a conchinha assim, igual que tá aqui, tá? Então, eu vou bordar a concha aqui. Só que antes, eu vou encostar a agulha aqui, ó. O máximo que eu conseguir dela, tá? Eu vou pegar a linha e vou dar voltinhas na agulha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltinhas. Gente, vocês vão lembrar, esse aqui é quase, não é o ponto rococó, tá? Mas é muito parecido, tá bom? Então, quem sabe o ponto rococó não vai ter dificuldade de fazer. Ó, agora é que tem que tomar o cuidado para não dar erro. O que que é? Vocês estão vendo, ó, que essas argolinhas estão bem aqui no início da linha, né, onde eu saí, aqui embaixo.
até aqui em cima. Eu tenho que posicionar meu polegar aqui, tá? Para segurar. Não é para apertar, não é para esmagar demais, é só para segurar. E também, quando eu dou a volta, eu também não deixo ela muito apertada não, ó, tá? Deixo ela, assim, encostada, tá bom? Cada curvinha dessa. E agora, ó, eu vou passar a minha agulha e a minha linha por essas curvinhas que eu fiz, só que eu vou passar segurando, ó. Ó. Essa é a parte mais complicadinha, tá? Ó. Estou segurando levemente, passei, olha lá, ó. Estão vendo? Fiz ali o formato da conchinha. E agora? Agora eu vou voltar lá na base, ó. E vou trabalhar um pontinho corrente. O nosso ponto corrente de elo normal, ó. Um elo de corrente, olha que legal. Trabalho um elo da corrente. E pronto, gente, olha que lindo. Tá feito o nosso ponto corrente de concha. Olha que coisa mais linda esse desenho de ponto, hein? Olha, essa linha de meada, viu, gente? Que ela é assim, que tem vários fios, né? Eu aconselho vocês a fazerem com todos os fios, tá? Porque daí, essa parte aqui que imita concha, ela fica bem vistosa. Se você fizer com linha muito fina, não vai ficar tão vistoso esse desenho, tá? Então, eu aconselho vocês a fazerem com uma linhazinha um pouquinho mais robusta. Então, se vocês estiverem usando linha de meada, usa os 6 fios ou os 8 fios, tá bom? Entendido? Agora vamos fazer a nossa carreira. Olha lá, ó. Agora eu vou fazer aqui, ó, uma engatadinha na outra, tá? É o mesmo sistema. Mesmo sistema. Conseguiram entender? Ficou alguma dúvida? Já vão colocando as dúvidas ou as sugestões de trabalho que vocês já estão pensando com esse ponto, né? Também é legal. Muito lindo, né, Maria Alice? Eu também acho maravilhoso, ó. Tem que encostar, lembrem, ó. Eu vou encostar, ó, o ferrinho da agulha, olha lá, ó. Bem próximo lá da onde eu comecei, do início, tá? Isso é bem importante, esse detalhe. Viu, meninas? 2, 3, e eu dou 6 voltinhas. 4, 5, 6. Agora eu vou segurar, ó, e vou empurrar minha agulha, né? Vou com calma, tá? Sem pressa, porque é realmente essa parte aqui de passar a agulha, gente, a gente fica um pouquinho tensa, né? Na hora, tá? Então, tem que ser devagar, no seu tempo, vai treinando, com calma, tá? Que daí você vai conseguir fazer. Ó. Se sair tortinho, não tem problema, você vai melhorando com a prática, né? Lembrem, vocês vão melhorando com a prática. Olha aí, ó, legal? Agora, só temos que ter cuidado nas voltas, a Marluce colocou. Temos que ter cuidado nas voltas, na agulha, acho que devem ser todas iguais. Tá. Aqui para fazer a carreira, você diz, Marluce, tem que ser as mesmas quantidades de voltinhas. É o ideal, né? Para as conchinhas ficarem parelhas. Por exemplo, aqui eu vou fazer a segunda, ó. Do mesmo modo, ó, vou encostar aqui, olha lá, ó. Estão vendo? E eu vou levar só que tá enroscando aqui, ó. Estão vendo que tá enroscando aqui? Depois fica difícil para passar, ó. Não deixa aqui enroscar, tá? Não, depois fica difícil para passar nas voltinhas. Ó, opa, encostei. Até a gente pegar o jeitinho, 2, 3, 4, 5, 6. A mesma quantidade, né? De voltinhas, como a Marluce falou, ó. Vou lá, né? Seguro e vou passando. Ó, aqui eu já escorreguei a mão. Eu tô numa posição.
Olha, gente, se vocês quiserem tentar usando o bastidor, pode também, né? Eu tô fazendo sem bastidor, tá? Mas vocês podem usar o bastidor se quiserem. Olha lá, ó. Entro novamente aqui no mesmo ponto, lá embaixo, trabalho mais um elo de corrente. Olha lá, ó. Olha que legal, ó. Estão vendo? Um fica engatadinho no outro. Vamos falar assim no rococó. Então, o rococó, ele é diferente, tá? Rococó é diferente. É como se fosse um rococó, mas não é um rococó. Eu vou depois trazer o rococó para vocês, tá? Para vocês compararem numa outra aula, talvez. Porque o rococó, a gente posiciona a agulha diferente, a gente entra e sai com a agulha assim, ó, tá? Quando a gente enrosca no rococó, a agulha tá dentro do tecido, lembra? Oi, Laucira, que saudade, tudo bem? Que bom te ver aqui, viu? Que joia! Aqui, ó, gente, no rococó, a agulha, ela está passando pelo tecido, lembra? Aqui não. Aqui a gente não coloca a agulha no tecido, a gente encosta por fora. Por isso que não é rococó. Olha lá, vou de novo. Ó. E esse ponto vai bater bem aqui no número onde eu botei, depois tem que apagar. Eu vou fazer uma curva aqui com ele, ó. Vou fazer uma linha curva aqui com esse ponto. Ó. Vamos aqui, ó, vou inclinar, estão vendo, ó? Eu encosto, eu não entro com a linha no rococó, a agulha entra no tecido, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O rococó a gente enrola assim, né? Mas aqui a agulha tá toda solta em cima do tecido, entende, Marluce? E no rococó não. No rococó, a agulha, ela tá passando pelo tecido, né? Então, existe essa diferença. Compreendeu? Ui, ó, aqui eu me distraí. Tá, mas ainda vou deixar esse pontinho, ó. Aqui ele ficou um pouquinho afastado, estão vendo, ó? Afastou um pouquinho, ó. Aqui, ó. Estão vendo? Então, essas coisas acontecem, tá? Mas o que que é importante? Importante é vocês irem praticando, tá? Com o tempo, vocês vão conseguindo alinhar, deixar o ponto mais harmônico, mais parelho, como vocês querem, tá? O que é importante? Não desistir, né? Não desistam de fazer, não desistam de bordar. Aqui eu fiz como se fosse uma curva com ele, ó. Viu que eu tô fazendo como se fosse uma linha curva com ele? Para não pegar no número 43. Ó, quer ver? Ó, vamos experimentar aqui, ó. Vamos experimentar fazer mais um, ó. Para cá, eu vou bordar para cá, ó, para fazer uma curva, tá? Tá bom? Então, bora lá. Eu encosto bem aqui no início, ó, aonde finalizou o ponto corrente, né? Oi, Claudete, boa noite. Que bom te ver aqui, viu? Muito boa noite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não sei se estou enroscando muito ou pouco. Quem quiser pode experimentar com menos. Quem quiser pode experimentar com mais voltas, tá? Eu acho que 6, para essa linha e essa agulha, ficou de bom tamanho, tá? Mas assim, ó, você aí no seu tecido, aí na sua ideia, no seu bordado, é que vai, né, mandar, determinar aí o que, que você acha que é legal, tá? Isso que é importante. Qual o número da agulha? Lu, estou usando a agulha 22, tá? Ela é um pouquinho mais grossinha, tá? Você vai sempre procurar ajustar o número da agulha
com o número, a espessura da linha que você está usando, tá, Luiz? Então, assim, ó, façam a experiência de vocês, ó. Vou fazer mais um. Olha que legal que dá para fazer curvinha, meninas, ó. Aquilo que eu falei, tá? Se vocês quiserem fazer uma espiral com esse ponto, é trabalhoso, mas dá para fazer. Tá bom? Bem legal, né? Então, vamos lá. Ó, vou fazer mais uma vezinha pra gente não esquecer. Olha lá. Gente, falar nisso, esse final de semana, eu acabei não colocando o ponto da pontoteca ainda, viu? No aniversário da minha filhinha, eu acabei ficando nas funções aqui. Não coloquei, mas vou colocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minha linha já tá acabando, ó. Então, esse aqui vai ser o último que eu vou fazer. Vamos ver, né, meninas, como é que vai ficar, ó. Às vezes, olha, eu tô com uma agulha aqui, eu acho que é quase como, é uma agulha mais de ponta romba, de ponta redondinha, né? Aquela agulha mais para tapeçaria, o ponto cruz com a pontinha mais larguinha, tá? Mas vocês podem também bordar com agulha de ponta fina, pegar uma agulha mais comprida. Olha que legal, ó. Gente, dá para fazer cada desenho bacana, hein? Olha aí, ó. Olha, que interessante. Até uma letra, ó. Ficou um J. Olha aí, ó. Que bonito, ficou um J. Né? Bacana. Dá para bordar letras assim, hein, gente? Já pensou que legal? Olha, uma ideia legal para a gente bordar letras, hein? Olha que legal. Bem interessante, né? Bordar letra de forma, né? Dá para bordar letra de forma, ó. Aqui ficou um J. Interessante, né? Não conhecia, Marluce? Então, menina, eu também não conhecia esse ponto não, tá? Eu tô correndo atrás, né? Eu quero trazer aqui, aquele... Olha, o nosso desafio qual é? Reunir no pano de pontos maior número de variantes de ponto corrente possível, né, meninas? Então, tô correndo atrás aí para trazer pontos correntes. Quero reunir aqui o máximo possível de ponto corrente que tem por aí na internet, né? Então, eu estou pesquisando, eu estudo bastante aqui para trazer para vocês, hein? Por isso, meninas, eu peço like aí, hein? Peço que vocês divulguem o trabalho aqui do canal, né? Para que mais pessoas possam aproveitar esse conhecimento. Obrigada, Claudete. Muito obrigada. Eu acho que a nossa livezinha de hoje vai ser bem rapidinha, né? Tá bom, meninas? Mas olha, vocês querem tirar alguma dúvida desse ponto? Quem sabe, o cocó não é variante de ponto corrente, tá, gente? Mas, se vocês quiserem, eu posso mostrar para vocês. É que o rococó, eu nem... Bom, eu tenho até que relembrar ele, viu? Tem um tempinho que eu não faço. Mas o rococó, ele tem um movimento diferente. Porque a gente entra com a agulha e dá uma volta no tecido com ela, né? Vamos ver se consigo fazer o rococó aqui. Faz tempo que eu não faço o rococó. Eu até tenho que botar o rococó no canal. Tô com saudade de fazer os vídeos de passo a passo, meninas. Os meus vídeos gravados. Não tenho conseguido fazer, né? Mas eu quero sim fazer. Os vídeos de passo a passo são muito bons, né? Muito bons. Olha, vou fazer aqui um rococó, então. Vou mudar de cor? É mudar de cor, né? Vou fazer um rococó. Vamos fazer um rococó aqui cinza aqui. Vamos fazer um cinza. Fazer esse cinza aqui, ó. Ele é bonito, é clarinho. Não é escuro, não. Vou fazer com esse aqui, ó. Vamos fazer um rococó. Ele deve ser da família, talvez primo. Pois é. Então, é um primo, né? Um primo distante. É isso aí. É um primo distante aí, o rococó.
Oi, Patrícia. Ah, os vídeos de passo a passo. Então, Patrícia, são bem importantes, eu sei, mas assim, vou dizer para vocês, meninas, ó, as lives é mais tranquilo no sentido, né, de que eu não preciso estar fazendo a edição, eu faço tudo sozinha aqui no canal. Então acaba que muitas coisas eu tenho que, né, produzir, fazer sozinha para o vídeo. E realmente tem fases da vida da gente que fica complicado, né? Mas eu vou voltar sim com os vídeos. Oi, Rosângela, tudo bom? Bem diferente, obrigada. Imagina, eu que agradeço. E Patrícia, pode deixar, vou estar voltando com os vídeos, nem que eu faça numa configuração mais simples, tá? Não faça tão editado. A Claudete, meu rococó não fica bom. A primeira volta que eu dou fica levemente frouxa. Às vezes ele fica bom. Oi, Lucy, tudo bom? Que bom te ver aqui. Olha, Claudete, então, eu vou dizer para vocês. Ah, parece que estou na. Ai, que bom, Patrícia, que bom. Que ótimo essa tua declaração. Gostei muito, que bom. Ah, e é assim que eu me sinto mesmo, né? Juntinho de vocês, tá? Coisa boa. Viu? Vou tentar fazer um rococó. Na realidade, meninas, eu tô aqui com a minha memória meio fraca aqui o negócio, mas vamos ver se eu consigo fazer um rococó. Olha, eu acho que é. Será que é assim? É isso mesmo. Olha só, eu vim aqui com a linha, né? Aí eu entro com a linha aqui, vamos supor, já uma distância, mais ou menos, essa distância, meninas, mais ou menos eu já tenho que calcular o número de voltas que eu vou dar na agulha aqui, ó. Porque o rococó, se sente o mesmo também? Que bom. Amo florzinha de rococó, apesar de não fazer bem imito. Tá, olha só, gente, eu acredito, tá? Que o segredinho do rococó seja o seguinte. A distância que você coloca aqui, tá? Você vai ter que calcular a quantidade de voltinhas numa mesma distância. Por exemplo, ó, eu vim para cá, ó, e saí aqui em cima. Vamos supor, né? Rococó é assim. Eu saio, vou para baixo, entro com a agulha e saio de novo aqui, né? Depois vocês me corrijam se não é, mas eu acho que é assim, tá? Aí, ó, o que eu vejo o pessoal fazer no rococó, tá bom? Ó, eu vejo o pessoal fazer isso aqui, ó, a volta aqui, ó. Vocês viram que aqui no de concha eu fiz pra cá? No rococó eu vejo o pessoal fazer aqui, ó. Ao contrário. 1, 2, da direita para a esquerda. 3, 4, 5. Ó, eu acho que 5 voltas já dá. Vocês. Opa, saiu, né? 5 voltas já dá. Vocês estão percebendo aqui, ó. Vamos ver. Ui, aqui pegou a linha no meio, ó. Ih, cortei a linha no meio aqui, peraí. Sai um pouquinho aqui, né? Ó. Vou sair aqui, gente, pouquinho acima, tá? Ó. E sai no mesmo lugar, né? Quase no mesmo lugar. Eu vou sair aqui do ladinho, tá? Bem encostadinho, tá? Vamos fazer assim. Aqui, ó, eu faço uma volta, 2, 3, 4. Vou dar uma olhada. Opa, 4. Olha lá, ó. Aqui, essas 4 voltas, ela cobre esse espaço aqui. Estão vendo, ó? Essas 4 voltas, ela vai cobrir esse espaço aqui. É isso que vocês têm que observar. Ó, vou pegar uma outra agulha grande aqui para mostrar. Ó. Essa distância que você determina aqui, você vai ter que cobrir com as voltinhas. Então, você vai ter que olhar se esse espaço aqui, ó, é o mesmo que este aqui, tá? Isso é muito importante. Vocês estão entendendo?
Porque eu vou ter que preencher esse espaço aqui com essas voltinhas, ó. Eu vou dar mais uma voltinha, eu acho que mais uma cabe. Agora é que vem, ó. Agora eu tenho que segurar aqui, tenho que passar a agulha pelo tecido aqui embaixo. Agora minha mão vai escorregar, né? Eita, que a mão escorrega agora. Ó, vamos lá. Tem que passar a agulha aqui e aqui, nas voltinhas, né? E depois eu ainda tenho que ajustar para baixo. Olha lá, ó. Ó. Eu tenho que puxar aqui e vir ajustando para baixo. Ó. Esse é o famoso rococó, né, meninas? Não é isso? Vê se eu fiz certinho aí. Ó. Esse é o rococó, né? Fiz certinho, Marluce? Diz aí para mim se é isso mesmo. Ó. Esse ficou certinho, né? Vamos tentar fazer de novo? Vamos ver, vou aqui para baixo. Não sei se eu fiz certinho, né? Eu acho que sim. Ó, ele ficou o rococó, né? Eu terminei dando mais voltas. Tá, então, eu acho que o número de voltas, ele tem uma relação direta com essa distância aqui, ó. Por exemplo, se eu fizer, se eu fizer aqui, ó, uma distânciazinha menor, por exemplo, ó, vim aqui, né? Ó, eu vou fazer menor, tá? Ó, vou fazer aqui metade da distância que eu tinha feito, ó. Venho aqui, faço o quê? Ó, daria mais voltas? Poderia dar mais volta. 1, 2, 3, 4. Pronto, vou dar 4 voltas. Vou dar mais voltas, ó. A aula era de um ponto, já saiu outro, né? Mas é que, olha só, gente, eu acabei soltando ali as voltinhas. Ai, gente, eu acho tão complicado esse ponto. Ponto rococó é danadinho, né? A gente sempre deixa ele escapar uma hora. Ó. E vai ajustando, né? Ó. O negócio é que você tem que ajustar, ó. Você tem que ter calma e leveza na mão, né? Para ir ajustando essas voltinhas no rococó, tá? A maneira é completamente diferente, exato. Embora ele lembre muito o rococó, mas você percebeu, Marluce, como é bem diferente, como eu tinha falado para você? Porque a posição da agulha é diferente, né? O jeito de fazer é diferente. Então, assim, é muito legal quando a gente consegue entender, né, que cada ponto de bordado tem o seu processo, tem o seu desenho, tem o seu passo a passo, né? Por isso que é tão importante a gente realizar o quê? O pano de ponto. Porque se a gente tem o pano de ponto, né, meninas, a gente sabe, opa, ó, o que é cada pontinho, né? Ponto corrente simples, ponto corrente com chuleado ou ponto pirulito. Então a gente sabe o que é cada pontinho, o processo de cada pontinho, né? No caso de cada variação de ponto corrente que a gente está estudando, né? Então é bem legal esse momento aqui do paninho de pontos, né, meninas? Bem bacana. Tá bom? Tem mais alguma duvidazinha? Eu vou desmanchar aqui do nosso paninho de pontos esse aqui, tá? Eu vou trazer uma aula, eu vou estudar um pouco melhor o pontinho rococó, porque eu conheço ele, tá? Mas eu não estudei ele a fundo ainda. Inclusive, eu quero mostrar para vocês, ó. Eu quero colocar o rococó no pé do meu galo, que eu ainda não coloquei aqui, ó. Eu quero fazer o pé do meu galo doido aqui, meu galinho. Vocês conhecem esse meu bordado aqui, né? O bordado que eu já trabalho nele há um tempinho já. Ó, eu quero fazer aqui a perninha dela, dessa galinha, desse galo, né? Eu quero fazer ele de ponto rococó.
Então, eu quero estudar ainda um pouco mais o rococó, com calma, e eu quero trazer, ou uma videoaula, eu acho que eu quero trazer, eu vou trazer sim, tá? Em vídeo de passo a passo. Eu sei que eu estou prometendo aí faz tempo, mas, gente, tenham paciência comigo, com essa senhora de 50 anos, que é dona de casa, que é mãe de 3 filhas, né? E que está aqui ensinando para vocês na internet, pelo menos uma vez por semana. Mas olha, gente, eu tenho tanto projeto, tanta ideia, eu quero escrever meu livro de bordado, eu quero fazer tanta coisa boa, mas não tenho tempo para tudo, né? Então eu vou fazendo o que eu consigo durante a semana, o que está dando agora, essa live de quarta-feira, tá? O, a pontoteca, né? Que eu quero também já continuar. Esse domingo não deu, mas vou botar. Então, assim, sempre tem conteúdo durante a semana, né, meninas? Sempre tem conteúdo. Ou é live, ou é aula, tá? E eu tô trazendo para vocês, tá bom? Então, eu vou combinar com vocês de estudar bem o ponto rococó. Ah, se tem vídeo do galo? Eu tenho gravado, mas não coloquei ainda. Deixa eu ver aqui que vocês colocaram uma perguntinha. Tá. A Laucira perguntou assim. Deixa eu ver o que a Laucira perguntou. O vídeo do. Ó, primeiro, o vídeo desse galo eu vou colocar, quando eu terminar o pezinho dele, vou colocar. Tá? Que eu quero colocar ele completinho, tá? No passo a passo. E também entregar o desenho do galo para vocês poderem criar o de vocês, tá? Tá, Claudete? Então, vai vir. Eu não sei quando eu vou conseguir terminar de planejar tudo isso, mas vai vir, tá? O vídeo do galo, com certeza. A Marluce perguntou, esse paninho serve... Ah, ele colocou, né? Esse paninho serve de guia. Sim, é um guia maravilhoso, né? Porque quando a gente quer criar, a gente vai olhar para ele, né? E quando a gente olha para ele, a gente consegue ter um visual, um panorama dos pontos, né? Ah, que bom. Então tá. Ali, ó, a Claudete perguntou também, agulha Milliner, indicada para o rococó. Ah, é uma agulha que é curva. Eu acho que é, né? Ela já é curva. Pode ser. Mas eu vou dar uma olhada, tá? Tem que ver. Eu não conheço tudo de tudo, né, gente? Tem coisas que a gente vai conhecendo, né? Mas eu vou pesquisar, Claudete. Se quiser contar como é que é essa agulha para nós em mais detalhes, fica à vontade, tá? Ali, ó, deixa eu ver. A Laucília perguntou: o fundo da agulha tem que ser, tem que ter a mesma grossura do corpo da agulha? O fundo da agulha se diz o olho da agulha? Esse aqui, a parte de trás, o olho da agulha, né? Que se diz o fundo da agulha, Laucília. É a parte por onde passa a linha, né? Que você está dizendo. Confirma aí para mim se é isso. Tá, olha só. É a parte que passa. Então, o ideal é que ela não seja mais larga, né? Para fazer o rococó. Porque daí vai ficar trancando naquelas argolinhas. Isso mesmo. O ideal é que ela seja o mais reta possível, mais alinhada possível, né? Com a espessura da agulha, tá bom? Até essa aqui que eu estou usando, ela não é tão ruim, mas também ainda não é a ideal, tá? Porque ela tem isso aqui um pouquinho mais largo, pouquinha coisa, mas é sim, ela atrapalha um pouco, tá? Então, talvez essa outra agulha que a Claudete está dizendo seja mais adequada por isso, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou ver se eu encontro ela. Vamos ver se eu encontro ela aqui. Mas eu acredito que seja por isso, né? É Milliner. Isso? Milliner. De aqui. Ah, que eu tô com meu teclado longe. É agulha, né? Eu não vou conseguir pesquisar agora, mas eu vou fazer o seguinte, eu procuro com calma, pesquiso, deixa eu ver o que colocou aí. É o tipo de agulha que a Laucília falou, é isso aí. Uhum. Então tá, a gente já matou a charada, né? Então,
Pode ser que Milliner seja uma marca, né? Ou é o tipo de agulha. Pode ser também, né? Mas eu conheço, é que assim, ó, essa aqui é mais retinha, ó, tá vendo? Ela não, ela não é tão larga atrás. Então, assim, ideal é isso mesmo, tá, menina? Até para fazer o ponto corrente de concha, né? Também o ideal seria usar uma agulha que não tenha o olho da agulha tão largo, né? Tá bom, meninas? Que coisa boa. Se tiverem mais alguma dúvida, alguma pergunta, só colocar aí no chat. Ó, a Claudete tem uma outra marca, Clove, que joia. Tem de outras marcas, joia. A agulha de costura à mão, né, gente? A agulha de costura à mão, tá? Ela é assim, ela é retinha aqui atrás, né? O problema é a gente encaixar a, a linha mais grossa, né? Então, assim, se a linha é mais grossa, usa uma agulha de tapeçaria mais grossinha. Deixa eu ver, ou de bordado, um pouco mais grossinha. A agulha de bordado, ó, gente, ó, essa aqui, ó, estão vendo, ó? Ela é pouca coisa, ó, bem pouquinha coisa, larguinha. Foi com essa aqui que eu bordei, tá? E eu consegui fazer bem bonito esse ponto, ó. Foi com essa aqui. Essa aqui, inclusive, tá naquele nosso kit, tá? É a agulha que tá no nosso kit. Nosso kit de bordado, tá? Ela não é tão diferente, não. Aqui, ó. Pouca coisa mais larguinha, tá bom? Ah, de miçanga? Sim, ó. Aqui eu tenho uma de miçanga, olha que legal, ó. Ela é bem compridona, mas ela é bem fina, né? Ó, e ela é retinha aqui atrás, ó. Essa agulha aqui é de miçanga, ó. É bem legal essa agulha aqui. Para fazer franja. Bem joia, né? Ó, olha aqui, ó. Tá vendo? Ó, ali o olho da agulha é bem fininho. Aham. Imagina, eu que agradeço. Vou virar aqui então para a gente se despedir. Se tiverem mais perguntinhas, é só colocar aqui no chat. Vou virar aqui para a gente poder se ver novamente. Ah, agora sim, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Vamos ver aqui as falas finais aqui, o que o pessoal tá comentando. Vou colocar aqui. Isso. Deixa eu ver meu óculos, senão eu não consigo enxergar, né? Eu não consigo enxergar. O chat. Mensagens. Aqui. Que joia! Boa noite, então. Obrigada, meninas, pela presença. Todas vocês. Zilma, Laucira, Claudete, Marluce, né? Tem mais gente aqui. Tem mais mensagens, né? A Maria Alice, Lois, quem mais que chegou aí? A Laucira, que bom. A Patrícia, né? A Lucy, que coisa boa. Bastante gente na aula, que bom, fico super feliz, viu? Então, uma ótima semana pra gente, restinho de semana. Bom descanso para todos vocês, né? Todas vocês. E que a gente possa se encontrar na próxima quarta-feira, no novo desafio de ponto corrente. E também aí durante a semana, né? Tá bom? Tem a pontoteca, já tem a playlist aqui para quem quiser olhar. E, olha, não vou prometer, né? Porque realmente tá bem corrido demais para mim. Mas eu tô morrendo de saudade de fazer os vídeos de passo a passo. Pode ser que eu consiga fazer numa versão mais simples para vocês, tá? De repente eu nem apareço muito, mais para mostrar o ponto mesmo. E a gente se encontra pessoalmente aqui nas lives, né? Pode ser assim, tá bom? Então,
tudo de melhor, muita saúde, alegria, paz nos nossos corações, que vocês produzam muitos bordados lindos, tá bom? E a gente vai se vendo, tá? Uma linda noite, obrigada. Obrigada por tudo. Imagina, adorei a live, obrigada por dividir conosco. Que bom. Deus abençoe a todos vocês também. Muito obrigada, tá? Obrigada pelo carinho de vocês, que é caloroso demais receber. Muito obrigada. Beijo. Fiquem com Deus, tá? Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.